Olá, telespectadores da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Estamos iniciando o programa Cordel, Sanfona e Viola. Hoje aqui com o meu amigo Rouxinol Rinaré, grande poeta, cordelista, editor e que vai nos falar do seu trabalho. Olá, Rouxinol. Bom dia, Paulinho. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa pela primeira vez, ao vivo, né? Que maravilha, né? Já fomos participando outras vezes, né? Gravado. Aqui nós estamos gravando para domingo e vai ao ar sempre aos domingos, nosso programa, tanto pela TV Fortaleza como pela Sertão TV Quixeramobim. E Rouxinol, né? Você é natural do Quixadá, mas que hoje é Banabuyô. Nos explique aí essa mudança aí de território. Eu assino o Rouxinol do Rinaré. O Rinaré é uma localidade do Sertão Central. Quando eu nasci era Quixadá, né? Hoje, pela emancipação de Banabuyô, pertence a Banabuyô. Então eu tenho aí duas cidadanias, né? Quixadaense de nascimento, mais tarde de Banabuyô por conta da emancipação desse município. Hoje, Rinaré é o primeiro distrito de Banabuyô. Que maravilha. Ô, Rouxinol, como é que a poesia de cordel entrou na sua vida? Como é que você se ligou ao cordel? É exatamente aquela história de todos do interior, com a leitura? Como é? Nos fale aí um pouco dessa sua vivência com o cordel. Eu acredito que a minha história, Paulinho, é muito parecida com a história de todos da minha geração, né? A história de Cleves, de Arievaldo, Saudas Memória, Marco Aurélio, essas pessoas que conviveram com o cordel na infância, né? Principalmente quem realmente é como eu, do sertão, do interior. Então eu convivi muito com o cantador de viola, com o Bumba Meu Boi, com essas culturas tradicionais. E a leitura do romance, como se chamava antigamente o cordel, né? Era obrigatório no interior, nas debulhas de feijão. E na minha família eu tinha um alfabetizado, que era o meu irmão mais velho. Eu sou de uma família de 11 irmãos. E o mais velho, Severino Batista, que era repentista também, era o leitor dos romances, que hoje nós chamamos de cordel. E eu tive também o privilégio de morar com ele quando ele casou, né, para fazer companhia à esposa. Então, convivi muito com esse meu irmão mais velho, que era o leitor da família. E isso foi a forma como eu conheci o cordel, que hoje nós chamamos de cordel, na época, romance, folhetos, né. E eu sempre ficava com aquela vontade pensando assim, um dia eu vou escrever isso também, né? Viajava naquelas imagens, porque a imagem que a gente tinha é exatamente das cenas que eram descritas durante a leitura dos romances. E graças a Deus hoje eu estou, né, nesse meio escrevendo e publicando. Desses romances, né, desses cordéis antigos, né, que você leu, algum deles lhe chamou a atenção? Que cordel assim você destacaria desse, ou quais esses cordéis, né? Paulinho, muita coisa, né? De Leandro Gomes de Barros, por exemplo, Cachorro dos Mortos, né? Que eu trago de memória a primeira estrofe, a estrofe de introdução. Mas o que ficou mais na minha memória, assim, na infância, foi a chegada de Lampião no Inferno. Talvez pelo gracejo, né? Isso é uma coisa engraçada, do José Pacheco da Rocha, né? Isso eu tenho mais estrofes de memória. Eu sei. Vamos mostrar aí algumas estrofes da chegada de Lampião no Inferno, que é considerado um dos grandes clássicos, né, do cordel, sim. Pelo momento, né, e o trabalho do Zé Pacheco, que tem uma sequência muito bem feita. Sim. Né? Como eu falei de Leandro, eu vou dizer só a primeira estrofe do Cachorro dos Mortos, que é um romance, né, uma verdadeira novela em versos, que me emocionou muito assim quando eu vi na infância, né? Ele diz: os nossos antepassados eram muito prevenidos, diziam matos têm olhos e paredes têm ouvidos e os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Só voltando aí sobre, Leandro, sobre esse texto, né? Esse texto, ele é um texto de um cachorro que presencia um crime, né? Mais Exatamente. Ou menos isso, né? E aí a introdução, né, ele já filosofa aí, mostrando que não há crime que não seja descoberto, né? Uhum. E é a história de um cachorro que presencia o crime da família inteira, né? O cara mata a moça porque a moça não quer namorar com ele, mata o irmão, e depois os velhinhos, né, os pais, falecem de tristeza, né, por conta disso. E o cachorro, ele não mata porque quando ele vai matar o cachorro, ele corta a corda do cachorro e o cachorro foge, né? Então, o tempo todo, esse cachorro fica procurando uma ocasião para denunciar o criminoso. E há uma grande festa no local onde houve o crime, e o cachorro finda fazendo a denúncia, né, agredindo o cara que está presente e tudo, e as pessoas ficam de olho.
E umas crianças brincando por lá encontram uma carteira, né, lá no oco de uma árvore, e essa carteira vai findar por meio do inscrito denunciar realmente o criminoso. Então o cachorro finda descobrindo o criminoso, denunciando e a punição, né? Mas é uma história bem bolada, né? O Leandro era mestre realmente, que é assim de chorar, é uma história muito emocionante toda escrita em cordel, né? Então, o Leandro é uma das nossas bases, assim, que eu li muito, eu vi muito na infância, li muito, né, mais tarde. Poderia citar aqui outros trabalhos de Leandro, mas o que ficou mais na minha memória foi esse gracejo do José Pacheco. Né? Depois você vai já recitar aí as estrofes do Zé Pacheco. Mas o Zé Pacheco, nessa história de Lampião, ele teve os dois lados, né? Colocou Lampião no inferno, mas também teve um que era a chegada de Lampião no céu, não tem? A chegada de Lampião no céu, acredito que não seja de Pacheco. Eu não estou bem certo, Paulo, mas eu acho que é de um outro autor. Não lembro o nome agora, né? Não lembro o nome. A gente vai procurar depois isso aí. Então vamos lá mostrar aí alguns versos da história de Zé Pacheco, a chegada de Lampião no inferno. Inclusive no carnaval recente, né, foi utilizado esse texto, né, como referência, né, para um enredo de carnaval, até de uma escola que foi premiada. Então, José Pacheco, ele escreveu: um cabra do Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão e fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu o Lampião chegar, o inferno nesse dia faltou pouco para virar, incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu o pai de Canguinha, mãe de Forrobodó, 100 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca insossa e uma moleca moça, quase queimava o totó. Morreram 100 diabos velhos que não trabalhavam mais, um cão chamado Traz-cá, Vira-volta, Capataz, Tromba Suja, Bigodeira e um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Eu vou tratar da chegada quando o Lampião bateu, um moleque ainda moço no portão lhe apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, eu sou cangaceiro, o Lampião lhe respondeu. Moleque, não, sou vigia, não sou seu parceiro, e você que não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abra o portão, saiba que eu sou Lampião, a sombra do mundo inteiro. Então, esse tal vigia que trabalha no portão da pisa que voa cinza não procura distinção, o cabra escreveu, não leu, a macaíba comeu, lá não se usa o perdão. O vigia disse assim: fique fora que eu entro, eu vou tratar com o chefe no gabinete do centro. Por certo, ele não lhe quer, mas conforme o que disser, eu boto o senhor para dentro. Lampião disse: vá logo, quem conversa perde hora, vá depressa, volte já, eu quero pouca demora, e se não me der ingresso, eu viro tudo às avessas, toque fogo, eu vou embora. O vigia foi e disse a Satanás no salão: saiba vossa senhoria que aí chegou o Lampião dizendo que quer entrar, e eu vim lhe perguntar se eu dou ingresso ou não. Disse o diabo: não senhor, vai dizer que vai embora, só me chega gente ruim, eu ando muito caipora, estou até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui para fora. Que maravilha, né? Muito bom. Prossegue, texto, né? É um texto de mais de 30 estrofes. Um texto maravilhoso, né? Inclusive, como você disse, é um texto que tem, né, um enredo bem interessante que foi realmente utilizado nesse carnaval. Ô, Chinol, você tem feito, nesses seus últimos 10, 15 anos, muitas oficinas de literatura de cordel. Como é o preparo de uma oficina de cordel para se introduzir, né, para se levar o conhecimento do cordel? Eu sempre tenho dito que o cordel, a oficina de cordel, ela tem, além do objetivo de formar poetas, aqueles que têm a tendência, que têm a vontade, que quer realmente ingressar no mundo do cordel, mas ele tem também o incentivo à leitura, né? Como é que você trabalha essa questão das suas oficinas? Paulinho, as oficinas de cordel surgiram na minha vida uma necessidade, porque assim, eu visitava muitas escolas, né, para divulgar meu trabalho e tal, quando comecei a publicar com o Clevison, na Tupinaqui, e os professores solicitavam muito que eu fosse à sala de aula, às vezes naquelas feiras de literatura, né, e eu comecei a ver essa necessidade de entender melhor aquilo que eu já fazia de maneira intuitiva para repassar esse conhecimento. Mas as primeiras oficinas que eu ministrei foram no famoso e saudoso Festival Internacional de Trovadores, né, que acontecia no Sertão Central. Mais tarde, ministrei uma oficina em Maracanã, onde morei há alguns anos, uma oficina de uma semana para poetas iniciantes que queriam aprimorar a técnica e tal. Então, a oficina, basicamente, ela, como você mesmo disse, ela pode formar poetas no sentido daqueles que já têm, vamos dizer assim, o dom, né, para a poesia, e às vezes se descobre numa oficina dessas, né? Mas ela não tem realmente a função maior de formar poetas, porque o poeta acredita que nasce com dom, nasce pronto.
apenas precisa ser burilado. Mas o ponto alto da oficina de cordel, que eu acredito, é formar leitores críticos, né? E no caso também, um grande foco das minhas oficinas, durante o tempo que eu trabalhei, por exemplo, na editora IMEP, no projeto Nas Ondas da Leitura, era levar conhecimento do cordel para os educadores, já que o cordel estava chegando, e já está hoje, né, na sala de aula, e muitos educadores não tinham esse conhecimento, né? Mesmo aqueles que eram formados em literatura, por exemplo, não passaram pela faculdade pelo cordel, né? O estudo do cordel, da técnica do cordel, da rima, da métrica, da oração, da estruturação de estrofes. Então, eu ministrei durante mais de 11 anos para educadores, por meio da editora IMEP, como também fiz muito, né, para o SESC, no projeto SESC Lê, levando esse conhecimento técnico da estrutura do cordel, né, o que é rima, o que é métrica, o que é oração, o que é uma estruturação de estrofe, e ao mesmo tempo também levando algumas ideias, como o professor poderia utilizar o cordel em sala de aula para formar leitores, né? Para formar leitores, já que o cordel é uma leitura diferenciada, uma leitura lúdica, por conta das rimas, né? Por conta dos enredos também, que são lúdicos, os temas são incontáveis. Há quem né? diga, né, que a leitura do cordel, ela facilita o aluno a decorar, sim, né, a ter sim. aquele conteúdo assim. Dizem, Paulinho, que as primeiras histórias, né, eram contadas em poesia, né? Por conta desse recurso menamúndico, recurso de memorização. Então, o cordel, ele tem essa ludicidade, sim, e essa capacidade de formar leitores, né? Esse seu trabalho aí que você escreveu com a Arlene, é um trabalho que vai nesse sentido? Exatamente. O Cordel Criar, Rimar e Letrar é um trabalho meu em parceria com a Arlene Holanda, publicado pela editora IMEP em 2009, e que em 2013 foi adotado pelo governo de São Paulo para educadores, né? Um projeto de leitura do governo de São Paulo, vendido na época 23 mil livros. Aqui está um pouco dessas oficinas que eu ministro, né? Essa questão mais técnica da produção do cordel, mas tem também várias informações interessantes da história do cordel, de principais cordelistas do passado, e algumas técnicas também que a Arlene coloca aqui comigo sobre o uso do cordel em sala de aula, como o professor pode utilizar. Inclusive a gente coloca aqui 7 cordéis integrais, né, de autores diferentes e alguns clássicos também, e dá algumas dicas de como o professor pode utilizar o cordel em sala de aula, né, em várias disciplinas, na verdade. Essa capa é do Jô? Não. Não, essa capa aqui é do Eduardo Azevedo. Eduardo, a né? capa e as ilustrações internas. Que maravilha, né? O Ruxinão, Leandro Gomes de Barros continua sendo o grande nome do nosso cordel, que foi ali o homem que de princípio trouxe esse cordel, mesmo aquela pesquisa que teve aí do Arievaldo e do Estélio, né, sobre Santaninha, mas realmente Leandro continua sendo esse grande nome? Com certeza, Paulinho. A questão da pesquisa de Arievaldo, de Estélio sobre Santaninha, apenas vai mostrar que antes de Leandro alguém fazia cordel, né? Alguém já fazia algo nessa linha do cordel. Mas se você for pesquisar, você não vai encontrar uma produção de Santaninha. Se tivesse uma produção ampla, não teria tanto trabalho para eles terem descoberto esse autor, né? Então ele pode ser pioneiro no sentido de ser o primeiro a fazer alguma coisa relacionada com cordel, mas em termos de qualidade e quantidade, Leandro continua sendo esse pai da literatura de cordel brasileira, né? Isso aí é inegável, não tem como, né, chegar aos pés de Leandro em termos de qualidade e quantidade, e a importância também de Leandro como editor, né? Como a pessoa que difundiu essa literatura no Nordeste todo, né? Ele também teve uma grande variedade de temas, né? Os Sim. temas das suas escritas eram variados, Sim. né? Dizem que Leandro chegou a escrever cerca de 1000 histórias, né? Publicadas aí em cerca de 600 e tantos folhetos. E os enredos eram os mais variados possíveis. Você vai encontrar desde histórias como essa que eu citei, do Cachorro dos Mortos, que é uma novela que faz chorar, né? Que emociona, a histórias engraçadas, né? Como, por exemplo, O Cavalo que Defecava Dinheiro. Eu trouxe uma edição aqui feita por mim, que como Leandro já é domínio público, né, eu estou editando algumas coisas também de Leandro. E você vai encontrar também muita coisa relacionada à crítica política, à crítica religiosa. Leandro era um cara à frente do seu tempo, nesse aspecto, né? Então, no conjunto da obra, realmente Leandro continua sendo aquele pai do cordel brasileiro, né? Uhum.
Nós temos aí, por exemplo, esse cordel que você falou aí, né, do Leandro, o cavalo que defecava dinheiro, e o soldado jogador. São dois cordéis muito interessantes, né, onde ele, esse do cavalo que defecava dinheiro, né, um sujeito lá metido a esperto, né, e ele consegue sempre dar um traço no cara. O cara é muito ambicioso, né? Mais ou menos a história é isso, né? E ele está sempre lá conseguindo, né? Você pode até ler aí umas 2 estrofes dessa aí, ou 3 aí, pode mostrar aí. E dizer também que esse trabalho é um dos cordéis que o Ariano Suassuna se utilizou para o Alto da Compadecida, né? Sim, sim. Que lá virou o gato que disse que comia dinheiro, né? Exatamente. Então, o cavalo que defecava dinheiro. Na cidade de Macaé, antigamente existia um duque velho invejoso que nada o satisfazia. Desejava possuir todo objeto que via. Esse duque era compadre de um pobre muito atrasado que morava em sua terra, num rancho todo estragado, e sustentava seus filhinhos na vida de alugado. Se vendo o compadre pobre naquela vida privada, foi trabalhar nos engenhos, longe de sua morada. De volta trouxe um cavalo que não servia de nada. Aí a história vai prosseguindo aí, né? Quer dizer, o duque, tudo que ele via, ele ambicionava, queria para ele, né? Então, o cara traz o cavalo é estrupiado, né? Mas aí, para poder chamar a atenção do duque, a ambição dele, ele diz, esse cavalo aqui, ele defeca moeda, né? Então, o cara se interessa em adquirir o cavalo, né? Mas aí aquela história, era passar a perna no cara mesmo, né? Era um que queria ser sabido levou um arrodeio do outro, exatamente, né? Como se diz na gíria. Rochinol, nós sabemos que o Ceará, Juazeiro do Norte, durante muito tempo, foi produtor de uma grande quantidade de cordéis a partir do José Bernardo da Silva. Agora, alguns pesquisadores, algumas pessoas reclamam de que durante muito tempo Zé Bernardo havia omitido o nome dos autores e colocava apenas propriedade José Bernardo da Silva, e na verdade ele havia adquirido esses cordéis. Como é que você vê essa história e como é que depois para as pessoas ir recuperando e ir sabendo realmente de quem é aquele cordel, ou até hoje ainda tem cordel aí perdido sem se saber quem é o autor? Sim, na verdade essa prática, Paulinho, começa com o João Martins de Ataíde, né? Que quando o Leandro falece, a viúva vende, né? A viúva de Leandro vende o acervo do Leandro para o João Martins de Ataíde. João Martins de Ataíde, como proprietário dessas obras, ele começa a omitir o nome de Leandro, né? Daí dá um trabalho danado para os pesquisadores de hoje saber o que realmente Leandro escreveu, o que era de Leandro e o que era de Ataíde. Mas muita coisa já tem sido recuperada, às vezes por conta do estilo que o cara escreve, que o pesquisador atento finda descobrindo, né? Uma outra coisa que também ajuda muito são os acrósticos, né? Alguns autores, Leandro costumava, nem toda a vida, mas algumas vezes utilizar, que é você colocar lá no final o seu nome, né? Na primeira letra de cada verso. Exato. E às vezes, se você não der um destaque ali em negrito, não dá para perceber, mas a pessoa atenta vai perceber, né? Uma vez, até lembrei de algo, uma vez vi um pesquisador falando de Patativa e disse assim, Patativa começou fazendo esse estilo e no final terminou com uma estrofe diferente, mas a pessoa não observou que a estrofe diferente que tinha no final era um acróstico, Antônio Patativa, né, que era como ele assinava os trabalhos dele. Então, o acróstico é uma estrofe diferenciada, porque vai ser construída de acordo com a quantidade de letras que o nome permite, né? Então daí o cara foge um pouco ali da narrativa, que às vezes vem em sextilha e finda em 7 ou finda em 8 ou mais linhas, porque ele está usando o acróstico, né? Então o acróstico, eu acredito que ele ajudou muito nesse aspecto da recuperação da autoria. E José Bernardo também fez muito isso, né? José Bernardo ele vem para Juazeiro por conta da Romaria, que ele era Romeiro de Padre Cícero, né? E adquire essas obras já de Ataíde, né? Já é o terceiro grande poeta editor. Com certeza já existia cordel no Ceará, mas assim, para difundir de maneira mais extensa, né, esse trabalho, foi o trabalho dele, né, de José Bernardo da Silva. Então, é isso que eu estou falando. O pesquisador atento, ele vai encontrar, o autor vai entender o autor pelo estilo, muitas vezes pelo acróstico, né? E eu acredito até que hoje, essa coisa de você colocar autor fulano de tal na capa do cordel, que muitos autores hoje querendo ser chique, não querem colocar, né? Porque, no livro não tem só o nome fulano de tal, para que o nome é autor, né?
Por que o livro traz assim, o cordel traz autor? Eu acho que é até uma forma assim, de você se precaver, se precaver mais, né? Dizer assim, isso aqui realmente sou eu, autor, né? Por conta dessa coisa que aconteceu na história, né? De negarem a autoria de alguém e colocar ali o nome do proprietário, do cara que comprou a obra, os direitos autorais da obra. Né? E você agora me fez lembrar aí o poeta J. Amaro. O poeta J. Amaro discutindo com um pesquisador aí que tinha organizado uma antologia, e aí o cara fez uma crítica ao cordel dele. Ele disse, eu sou o autor disso aqui, essa sua antologia aí não tem nada seu, né? Quer dizer, então, é isso, né? Esse é o programa Cordel, Sanfona e Viola, TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Estamos entrevistando aqui o poeta Rochinol Rinaré, que daqui a pouco vai mostrar também o seu trabalho na sua editora Rinaré. Nós vamos aí para o nosso intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com mais Cordel, Sanfona e Viola. De volta com o programa Cordel, Sanfona e Viola, TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Aproveitar para abraçar os nossos telespectadores, a todos vocês, meu querido amigo Tarcísio Jataí, Dona Mirtz, a sua mãe aí na região da Parquelândia. Muito obrigado por assistirem o nosso programa. Meu amigo Chico, lá da Esquina Azul, no Conjunto Esperança, muito obrigado, seu Chico. Um grande abraço. Dona Vera aí no Parrião, aquele abraço. Zacarias Bezerra de Oliveira, lá na Fazenda Confiança, no município de Itauá. Gerry Damião, Aurilene, Miguel Neto, a todos vocês, muito obrigado. Alô, Rio Grande do Norte, minha querida amiga Nega Medeiros, aquele abraço. Andrade Peso Pesado, lá em Caxias do Maranhão, é isso aí. Esse ano, 13 de dezembro, é Caxias do Maranhão, homenageando Luiz Gonzaga nos 113 anos. E também a festa lá no Monumento da Balaiada. Então, nós estaremos, se Deus quiser, lá para prestigiar esse momento especial. Dia 5 de junho, a Escola de Música Feitosa estará fazendo a abertura da PEC Nordeste aqui em Fortaleza. Um grande abraço ao meu querido amigo Pedrinho e Dona Hilda Feitosa. A vocês, muito obrigado. Meu amigo Rochinol, além dessas oficinas de cordel, você também hoje é um dos grandes editores de cordel aqui do Ceará, nessa produção do nosso cordel nesse formato pequeno, né? Sem ser livros ilustrados, né? Você está trabalhando com as edições Rochinol. Nos fale aí desse trabalho e como é que tem sido esse seu trabalho. Paulinho, há muito tempo eu criei esse selo, né? O selo Rochinol do Rinaré Edições, mas eu fazia muito assim, as minhas coisas mesmo particulares, né? Quando eu deixei de editar por outras editoras, comecei a fazer só os meus trabalhos. Quando eu me desliguei em 2019 da editora que eu trabalhava, né? E eu decidi montar essa editora, abrir esse selo também para os colegas. E hoje a gente está atendendo cerca de 9 estados do Brasil, né? Muita gente de São Paulo, né? Colegas nossos nordestinos que moram lá. Muita gente aqui do Ceará, claro. Mas Alagoas, Paraíba, Piauí, até uma turma do Pará tem editado comigo, né? Que não tem tanta tradição assim com cordel, mas tem um pessoal de lá editando comigo com uma certa frequência. Então hoje eu estou vivendo basicamente desse trabalho. As oficinas surgem de maneira mais esporádica, né? Continuo fazendo, e outros eventos que a gente participa, como as feiras também, mas eu estou vivendo muito mais hoje das edições dos cordéis para os colegas. E continuo fazendo. Pode abrir aí um cordel desse aí para nos mostrar? Sim. Inclusive tem alguns que você faz uma espécie de uma ficha técnica, né, do cordel. Nos fale aí um pouco. Como é que tem sido esse trabalho? Então a gente continua fazendo o nosso trabalho, né, editando nossos próprios cordéis, mas também atendendo colegas que interessam editar. Essa folhinha de rosto e a ficha, né,
é um recurso que a gente usa quando o texto é pequeno, né? Ou quando o texto não fecha caderno. Então, a edição de um trabalho, seja cordel, seja livro, ele precisa fechar caderno de quantidade de páginas. E aí o cara manda um texto menor de que 30 estrofes, que 30 estrofes já dá um cordel de 8 páginas fechado só com as estrofes. Aí o cara manda um texto só com menos estrofes, com 24, com 18, mas quer publicar no folheto, a gente usa esse recursozinho, né, que é a folha de rosto e uma fichazinha para poder fechar caderno, que é a quantidade correta de páginas, né? Nesse caso aqui o texto é meu mesmo, né, que foi um texto que eu fiz curtinho mesmo, em homenagem ao Belchior. E como não chegou a 30 estrofes, a gente usou esse recurso. Então nós temos vários trabalhos, né, alguns com capa colorida, né? Outros a gente usa só o papel de cor com a impressão preta, né, que fica assim, no sentido que chamam de mais tradicional, né? A gente usa muito esse papel, que é o Superbund, que ele tem 4 cores básicas, que é o amarelo, o rosa, o verde e o azul. Esse que você tem em mãos aí, que eu mostrei há pouco, já é um outro papel, né? Um papel um pouquinho mais caro. Inclusive o papel do texto também, você tem dado uma melhorada, né? Esse papel muito especial aqui. Isso. Ele é um papel, inclusive, que facilita a leitura, né? Sim. Você está lendo e está ali olhando, ele cansa menos a sua vista. Descansa a vista, né? Porque dá um descanso de não ser branco. A questão do papel de miolo, Paulo, a gente, como se diz aí no popular, a gente dança conforme a música, né? Eu estava utilizando o papel reciclado, que ele parece muito com o papel jornal, que é o que era mais utilizado no miolo do cordel, e o papel jornal não pega, a minha máquina não puxa, né? Então eu utilizava o reciclado, que ele é parecido e é um pouquinho mais, a gramatura mais grossa, né? Mais grossa. Mas o que acontece? É um papel que sumiu do mercado aqui no Ceará já há mais de 3 anos. Então eu comecei a comprar um papel de luxo para usar no miolo, porque nem todo mundo gosta do papel branco, né? E como você mesmo falou, ofusca mais a vista, esse outro descansa mais a vista do leitor. Então eu estou utilizando muito o papel pólen, que é inclusive um papel usado como papel de luxo para a edição de livro. Mas eu uso papel pólen, é um papelzinho um pouco assim creme, né? Como você vê aqui, ele é um papelzinho mais creme, ele não é branco. E quando falta o pólen, eu uso a avena, que é similar, né? Ele é similar a esse aí. E os autores que não têm problema com usar o branco, né? A gente usa também o papel branco. Nós estamos tendo aí uma polêmica aí da história das criações artificiais em capas, né? Você, pelo que eu estou vendo aí, você tem utilizado desenhos, estilogravura, né? Você tem aí um elenco de artistas, tem Maésio, tem Eduardo Azevedo, tem Caimã, tem o Jefferson lá de Silva Barros também. Né? E outros aí que você vê. Como é que você está vendo aí essa polêmica hoje da criação das capas através da inteligência artificial? É bem polêmico, né? Inclusive, eu fui convidado até para dar um depoimento para o portal Terra, né? Indicado pelo Marco Aurélio, e não tive condições de tempo de participar desse debate lá. Quando eu vi a mensagem lá da pessoa, já tinha passado o tempo, né? Mas, enfim, vamos fazer a seguinte análise. Eu sempre acredito, Paulo, que a tecnologia ela vem para auxiliar, né, o ser humano, né? Ela vem para melhorar de alguma forma. Agora, a grande questão é como você usa essa tecnologia, né? Ela tem que ser utilizada a nosso favor, e muitas vezes as pessoas se utilizam de maneira contrária. Antes de chegar nessa questão das capas, né, também existe aí pessoas tentando fazer poesia por meio dessa inteligência artificial, né? Aí então, mata, né? Quando você leva para esse lado, aí eu sou totalmente contra, porque eu acredito que poesia é alma, poesia é sentimento. Uma máquina, uma inteligência artificial jamais vai fazer um cordel, um poema com sentimento, com alma, né? Pode até, tecnicamente, arranhar por ali, chegar próximo, né? Ainda acho difícil fazer metricamente perfeito e com as rimas perfeitas e a estrutura perfeita, mas, assim, pode até chegar próximo, mas jamais vai fazer com o sentimento, com a alma que o poeta faz, que o ser humano faz, né? Sentimento, só o ser humano tem, uma inteligência artificial nunca vai ter sentimento. Então, eu acredito que nesse ponto aí, realmente não tem sentido, né? É matar a poesia, né? É matar o que nós realmente, o ser humano construiu. Então,
vindo para auxiliar, né, a evolução do ser humano, no sentido da tecnologia, nesse sentido é muito bem-vinda, né? Agora, essa questão das capas é um tanto mais polêmica, né? Porque a gente sabe que o cordel ele não se caracteriza pelas suas capas, né? No decorrer do tempo, o cordel mudou as capas. Pois é, nós tivemos essa evolução, cegas, né? No início. Tivemos as capas cegas, que não tinha nenhuma forma de desenho, né? Que só era ali o título da história, as pequenas sinopses, o preço. E mais tarde os poetas decidiram colocar uma imagem que já anunciasse, de certa forma, o texto, né? Anunciasse o enredo. Aí se utilizaram no passado das zincogravuras, que eram imagens gravadas em chapas de zinco, que geralmente eram o quê? Eram aqueles romances de amor, né? Zezinho e Mariquinha, Pedrinho e Julinha, eram um casal abraçado, né? De cartões postais que eles pegavam e dali faziam a capa a partir da zincogravura, que era chapas de zinco. Mais tarde, João Martins de Ataíde, que é o grande poeta editor depois de Leandro, ele se utiliza muito dos desenhistas dos jornais de Recife para ilustrar as capas, né? Isso que eu estou falando aqui, tudo tem base em pesquisa do Lia do Maranhão, que é um pesquisador que ele faz um estudo só sobre as capas dos folhetos de cordel. Então, Martins de Ataíde utilizou muito as charges, né, para os cordéis engraçados, utilizou muitos desenhos para as histórias de príncipes e princesas. E mais tarde é que vem a xilogravura. A xilogravura ela é milenar como técnica, mas como ilustração da capa dos folhetos, ela não é tão antiga, né? Pode coisa mais recente. É mais recente. Pode até ter sido utilizada muito antigamente, mas assim de uma maneira muito pontual. Mas o mais utilizado eram os desenhos e as fotografias. Aí a xilogravura ela vem maciçamente quando Estênio Diniz começa a substituir, né? Lá na lira nordestina, que depois passa a ser era São Francisco. A tipografia São Francisco, aliás, passou, né? a ser passou a ser lira nordestina. Quando ele vem aquela dificuldade também dos poetas adquirirem... O Estênio é neto do Zé Bernardo da Silva, né? Xilogravador de mão cheia. Então, houve aquela dificuldade também de muitos poetas de adquirir uma chapa de zinco, de encomendar um desenho, às vezes também o tempo que não chegava na rapidez, né, necessária. E aí começaram a substituir essas gravuras e fotografias por xilogravura que o próprio poeta às vezes sabia fazer, né? Ou então encomendava ali um Valderedo que existia... Estava vivo naquele tempo, né? Lá do Juazeiro e daquela região. Então, mas existe até uma antologia aqui do Ceará que registra, né, que os revendedores de cordel começaram a reclamar, dizendo, olha, os leitores não querem essas princesas com traços toscos, né? Quer dizer, essa antologia é uma demonstração de que nem sempre a xilogravura esteve na capa dos folhetos, né? Eram desenhos e fotografias. E que até houve um estranhamento por conta dos leitores quando essa substituição foi feita com a xilo. Mas foi feito para quê? Para baratear, né? Já que o folheto nós sabemos que por mais que você consiga vender um pouquinho mais caro hoje, mas ele continua sendo muito popular, muito barato. Então o poeta não quer investir tanto, né, num folheto que ele vai vender por 7, 10 reais, né? O cara paga uma capa de 150, 200 reais, ele vai demorar a tirar, né? Porque não é só o valor da capa, ele vai pagar para imprimir, tem uma série de custos ali. Então, nesse sentido, eu não sou a favor da IA fazendo as capas, porque está tirando o trabalho de muitos artistas, né? Que estão aí, xilogravadores, desenhistas e tudo mais. Hoje eu trabalho com muita gente, mas ao mesmo tempo, eu que estou sempre editando folhetos, né? E colegas que nos pedem às vezes com uma certa pressa. E você procura, eu tenho uma gama de pessoas, como a gente já citou aqui, o Eduardo Azevedo, que desenha, o Clevison, o Anilton Freires, aí tem os xilogravadores, né? Tem o Silva Barros, tem o Maestro Siqueira, tem o Jefferson, mas muitas vezes a gente se depara com eles todos ocupados, sem tempo de fazer no tempo que o cliente quer, tá entendendo? Então, como eu disse antes, o cordel se caracteriza pela sua técnica do texto, né, da construção de texto. A capa ela vem mudando no decorrer do tempo e ela não caracteriza o cordel. Quando um colega, ele próprio faz lá a sua capa na IA e pede para eu imprimir, eu imprimo, porque eu estou aqui para atender o cliente, né? Eu sou um editor, estou aqui para atender o cliente. Ele está assinando lá, né, como fulano de tal, a partir da IA, e isso aí não vai, para mim, não vai descaracterizar o cordel, mas o que eu sinto é isso, né? Que é a questão de mercado que a gente está vivendo hoje. Os artistas que fazem as capas estão muito envolvidos com grandes editoras também, com seus afazeres, e às vezes não tem tempo, e às vezes também não quer fazer num preço adequado para o poeta
né, popular que não tem condições de gastar muito, né? Então, eu sei que muita gente também está aproveitando o momento, às vezes tem condições de pagar uma capa, né, tem condições de adquirir uma capa, e está aproveitando esse momento para fazer de graça, né, fazer a parte da IA. E aí é meio crítica essa situação, né, porque finda realmente tirando, né, eu não digo descaracterizando, mas tirando o pão daqueles que fazem esse trabalho. Né? Mas é essa polêmica aí, né, é a questão de um bom senso, né? Já há alguns trabalhos na internet, por exemplo, a partir da própria xilogravura você conseguir colocar cores nela, né? Depois que o cidadão faz a xilogravura, por exemplo, tem o Edson Neto, de vez em quando faz isso, eu já mandei algum material para ele e ele consegue colocar essas cores, né? Quer dizer, a xilogravura ela pode ter, no caso aí, quando você coloca cores, esse papel da capa é aconselhado que ele seja branco, porque Sim. aí ele vai, né? Exatamente. Você também faz a diagramação desse material que você está imprimindo lá? Como é? Ou você já recebe diagramado? Como é que é essa sua relação com o preparo do material? Eu sou editor e imprimo, né? Então eu edito e imprimo. E a edição é exatamente isso. Você recebe o texto só no Word, só digitado, e a imagem só a imagem. E eu faço toda a edição, faço a arte da capa, a partir da imagem que o colega manda, e faço a diagramação do miolo. E eu até prefiro, Paulo, porque eu trabalho com um formato tradicional, mas diferenciado. Muita gente está fazendo cordel miudinho, né, no A4, no A4, E eu faço no Office 2, então as minhas máquinas estão todas já programadas para aquele tamanho, né? E eu compro papel em grande quantidade nas grandes distribuidores e mando cortar nesse tamanho do Office 2. E aí, o que ocorre? Isso facilita para mim porque quando eu vou finalizar o material... A capa você está fazendo duas numa folha ou já corta ao meio e faz só uma capinha? Como é que você faz? São duas numa folha, exatamente, né? A folha ela dá duas capas, a gente diagrama duas, né? Repete ali a capa. E quando vai finalizar, como eu estou falando, dá só um corte no meio, né? Isso facilita bastante. Por isso que eu já compro o papel naquele tamanho. E não dá, às vezes o cara quer fazer menor, e aí complica para mim porque eu já programei as máquinas todas, né? E essa questão do próprio corte, né? O tamanho do papel. Como eu compro também quantidade, aí fica ruim de eu comprar um papel menor para atender uma pessoa que quer, às vezes, 100 cordéis, né? Que eu faço pequenas tiragens. A partir de 100, a gente faz de 100, 1000, 5000 para frente, a gente faz tudo. Né? Que maravilha, né? Mas, Paulinho, sobre essa questão das cores, a xilogravura, muitos xilógrafos já fazem colorido também, né? Também direto a xilogravura porque eles fazem ali, para cada cor eles fazem uma matriz, né? E aí vai fazendo a impressão dessas matrizes e já faz, a partir dali já colorido. Mas tem também esse processo, essa condição de colorizar depois de pronta, né? Uhum. Que maravilha. Você tem, nós falamos no primeiro bloco do programa, sobre a questão aqui de Lampião, cangaço, né? Você tem um trabalho aí que você fez exatamente sobre Lampião, mas dando uma nova versão aí à história do cangaço, né? Exatamente, o Lampião contra os ETs, né? Esse trabalho aqui, ele de certa forma é inspirado na chegada do Lampião no inferno. O que acontece? Eu pensei em fazer um trabalho sobre Lampião futurista, né? Um trabalho futurista, mas com um pé na tradição. Quando o José Pacheco termina a Chegada do Lampião no Inferno, quem conhece a história sabe daquela história lá que os diabos jogaram lá uma pedra no Lampião, mas pegou no armazém lá e quebrou a vidraça, né? Lá e aí incendiou-se o mercado e tal. Nessa hora o diabo toca no buzo e chama os diabos tudinho para apagar o incêndio. Apagar o fogo. Lampião não vendo mais com quem brigar, ele sai, né? E vai embora, né? E aí o José Pacheco termina dizendo que não sabe para onde foi que ele foi, na verdade. Porque ele diz assim, que ele não chegou no céu, no inferno não ficou, por certo está no sertão. Mas esse por certo é duvidoso, né? Ele realmente não sabe o paradeiro. Então, esse cordel aqui, né, Lampião contra os ETs, é para falar para onde Lampião foi, entendeu? Depois do inferno, para onde foi que ele foi? Eu vou dizer só as trofas iniciais aqui, Paulo. Sim, tranquilo. Pai. Eu digo, e a capa é de Eduardo Azevedo, viu, gente? Eu digo, para o leitor que aprecia os mistérios do espaço, mas que também tem fascínio pela saga do cangaço, criei esta ficção tratando de Lampião, cabra dos nervos de aço. Ao concluir a chegada de Lampião no inferno, o grande José Pacheco deixou-me em dilema interno. Para onde foi Lampião se não está no sertão nem no céu com o Pai eterno? Vamos falar do momento quando Lampião se viu, sem rival para enfrentar e do inferno partiu, com munição no embornal, pegou seu rifle e punhal pelo espaço seguiu.
Lampião, quando era vivo, nunca temeu embaraço. Quando saiu do inferno, viajou sem ter cansaço. Formulando novos planos, viveu por diversos anos vagando pelo espaço. E aí ele vai para Marte, vai para vários lugares aí, vai cair lá num buraco de minhoca, né, que é um portal lá, da ficção científica, e vai parar no planeta dos macacos. Enfim, quem quiser saber a história aí, depois pode adquirir conosco, né? Inclusive, Paulo, nós temos uma loja virtual chamada Teu Cordel, teucordel.com.br. É uma loja onde você pode comprar de qualquer parte do Brasil e a gente despacha pelos correios, viu? Que maravilha. Pois é, isso é interessante, né? Eu acho que isso o cidadão vai levar o cordel físico, né, para ter. Sim. Ô, Ruxinol, além dessas oficinas, além desse trabalho que você tem como editor, né, você tem sido também convidado para palestras, para discutir o cordel. O nosso cordel, ele realmente está em alta? Com toda certeza, Paulinho. Eu estive no mês de agosto do ano passado, se não me engano, lá em Quixadá, num grande evento do Sebrae, né, que foi o segundo do gênero. É uma festa literária tratando do cordel nesse sentido da mídia, né? Como é, meu Deus, como foi o título do evento? Cordel e Economia Criativa, né? Cordel e Economia Criativa. Então, uma mesa onde tinha a Maura da Secult, né? Tinha o Cartacho do Sebrae, e eu estava lá com o Rodrigo Marques também, que é da UES, Rodrigo, e eu fui como cordelista para falar do cordel nesse aspecto, né, da economia criativa, porque é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, mesmo quando não se usava esse termo, né? Eu e o Cleves fizemos um trabalho por encomenda para grandes instituições como a Cefaz, o IBGE e outras empresas, né, para governo. Hoje, a minha filha, por exemplo, a Júlia, fez muito trabalho para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para outras empresas também. Enfim, isso se encaixa nesse tema do cordel como uma economia criativa. E o próprio trabalho que a gente faz como editor, o trabalho de vendas, né, do cordel se encaixa nesse aspecto. Então, esse foi um dos momentos que eu fui convidado, além de oficina, né, para um momento de palestra, de uma conversa, de uma roda de conversa sobre o cordel. O cordel continua sim, Paulo, em alta, né, no sentido de estar hoje dentro da sala de aula, né, por meio dos livros, porque o cordel não é só o folheto, o cordel é o gênero, é o texto. E também está tão alta que as grandes empresas e pessoas físicas também procuram a gente para fazer textos assim por encomenda, para contar a história da empresa, a história do casamento, um aniversário, né? Então está na moda, né? O cordel está na moda, né? Eu lembrei aqui de uma estrofe do Amazon que ele diz: casamento, batizado, vaquejada, cantoria, missa, novena e reisado, né? Quer dizer, tudo encaixa no cordel, né? Certeza. Ô Ruxinol, eu quero agradecer a sua participação, a sua vinda ao programa, e gostaria de que você deixasse aí as redes sociais, como é que os nossos telespectadores encontram aí, e se tiver mais algum trabalho aí, mais algum livro aí, também pode mostrar aí para os nossos telespectadores. Pronto, Paulinho, eu queria só mostrar esse trabalho, que foi um dos mais recentes que nós lançamos pela editora Praxis, lá de São Paulo, que é um selo da Escala Editorial. E tivemos na Bienal em vários momentos, né, na Bienal do Livro, com esse trabalho falando para as crianças e tal. E esse é a base de a Lenda? A Lenda de Anansi. Esse também é a base de um audiovisual que foi lançado, publicado com apoio da Lei Aldir Blanc, né, pelo Grupo Prisma de Teatro. E vai ser inclusive exibido na Feira do Cordel Brasileiro, né, no final de julho para agosto, esse audiovisual, que é baseado nesse trabalho. E esse que é de outra editora, a editora aqui do Ceará mesmo, que é a Terra da Luz, que é a minha versão do Pequeno Príncipe. Muita gente fez, né? E eu também fiz essa versão em quadras do Pequeno Príncipe, né? Todo ilustrado pelo mestre João Oliveira, né? Um trabalho muito bonito, belíssimo. E nossas redes sociais, nós temos aí a loja que eu já citei, né? www.teucordeltudojunto.com.br, onde você pode adquirir cordéis meus, de outros autores, Patrick Lima, de Oliveira, e também outros autores que a gente coloca lá, parceiros nossos e parceiras. E você me encontra também no Instagram, Ruxinol do Rinari, né? Rinari é sem o acento.
E no Facebook, como Antônio Carlos da Silva, mas se procurar Rouxinol também encontra, né? Então é isso. E nosso WhatsApp, para quem quiser, o e-mail é rouxinoldorinari@gmail.com. O nosso WhatsApp é 996049374, para aqueles que querem fazer algum trabalho de edição de folhetos de cordel. Estamos à disposição, fazemos pequenas tiragens a partir de 100 exemplares. Inclusive o seu telefone vai ficar aparecendo aí na telinha, né? E aí os telespectadores que desejarem o contato com o Rouxinol para a compra de cordel ou para a edição de cordel, ele vai estar sempre à disposição de vocês. Rouxinol, muito obrigado mesmo por ter essa disponibilidade de vir aqui ao programa Cordel, Sanfona e Viola e falar um pouco dessa literatura, desse seu trabalho. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Paulinho. Até a próxima, viu? Pois é isso, né? Esse é o programa Cordel, Sanfona e Viola. Tenham todos uma semana de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser. Adiantando que no próximo domingo nós teremos uma grande homenagem ao mestre Severino Xavier de Souza, mais conhecido no mundo artístico como Bilil de Campina, né? Um coquista maravilhoso que nos deixou o ano passado, mas que deixou uma obra belíssima. Nós, desde já, anunciamos aí para vocês que no próximo domingo estaremos trazendo aqui a obra de Bilil de Campina. Tenham todos uma semana de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais um Cordel, Sanfona e Viola.